Muito feliz, muito motivada, assim, para aquilo que Deus fará hoje também nessa palavra. Eu fiquei orando e buscando a Deus sobre uma palavra para hoje, e o Senhor falou muito comigo, assim, sobre esse tema, né? Hoje a mensagem é intitulada como Se Mova pela Sua Paz. Se mova pela sua paz. Se mova pela sua paz. É bom demais a gente estar em paz, não é, gente? É bom demais a gente viver em paz. É muito melhor ainda quando a paz não depende de uma circunstância positiva na nossa vida. Não é assim? Às vezes nós, sem querer, nós falamos, olha, que momento de paz, que momento legal que eu estou vivendo. Mas eu quero dizer algo para você, a paz, ela não precisa ser circunstancial na sua vida. A paz, ela não precisa depender de um momento bom que você esteja vivendo. A paz, ela não precisa ser momentânea e ser ameaçada por qualquer circunstância complicada que você vai viver na sua história. Jesus, Ele é a nossa paz, amém? E Ele tem uma paz disponível muito diferente para nós. É uma paz que o mundo não consegue explicar. É uma paz que você não vai conseguir explicar quando estiver vivendo uma situação muito desafiadora, quando estiver vivendo uma situação onde parece que você talvez estaria desesperado, estaria, perdendo o controle, mas o nosso Deus, Ele nos entrega, Ele disponibiliza para nós um tipo diferente de paz, um tipo diferente de paz. E é sobre essa paz que eu vou falar nessa manhã, é sobre essa paz que eu quero ministrar ao seu coração, assim como eu também fui ministrada, por essa mensagem. Eu queria iniciar lendo o texto de Filipenses 4, do versículo 6 ao 9. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aí. Senão, nós vamos projetar aqui também no telão. E é um texto muito poderoso, muito precioso. E ele diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Você pode repetir essa última parte? E o Deus da paz estará com vocês. Gente, eu fico até arrepiada assim com a palavra de Deus, como ela é poderosa, como ela é viva. Olha o que esse texto diz para nós. Existe um poder da paz, gente, existe um poder de ter a paz de Deus na nossa vida. Você sabe que é um pouco diferente você ter paz com Deus e você ter a paz de Deus. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida e nós falamos, poxa, Senhor, realmente eu fui tocada, eu tive uma experiência gloriosa com o Senhor, eu quero te convidar para ser o Senhor e Salvador da minha vida, e aí você faz esse convite, aquela decisão tão maravilhosa de viver com Cristo, e a partir daquele momento você talvez se arrepende, provavelmente se arrepende ali, com certeza, das suas falhas, dos seus pecados para com Deus, e você, aquele arrependimento, aquela entrega toda, culmina num momento de salvação. Você recebe o Senhor na sua vida. A partir daquele momento, você fica com uma tranquilidade de mente e de coração, e você tem paz com Deus. Essa é a paz que nós temos com Deus. Mas a paz de Deus é um pouco diferente. Essa paz de Deus, nós precisamos ter algo ativo para a gente manter ela presente, atuante, viva na nossa vida. A paz de Deus, ela diz de uma pessoa, ela fala sobre uma pessoa, sobre uma circunstância em que mesmo
diante de tribulações, eu ainda continuo firme, acreditando no meu Salvador, aquilo não me desestabiliza. Essa é a diferença. Se você tem Jesus na sua vida, eu creio que muitos aqui já passaram por essa experiência de salvação, você tem paz com Deus. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que você também pode ter a paz de Deus atuante, presente na sua vida, no seu coração. E sabe por que eu estou dizendo que isso não é automático? Porque esse texto, ele nos dá uma direção. Você concorda comigo? Esse texto, ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Se ele está nos orientando a não estar ansiosos, é porque muitas vezes, se deixarmos o trem solto aí, nós vamos nos manter ansiosos diante de algumas situações. Esse texto também fala, de algumas coisas que nós podemos fazer. E ele fala no fim de tudo isso, se tudo isso aqui vocês praticarem, o Deus da paz estará com vocês. Vocês terão essa paz sobrenatural de Deus na sua vida, na sua história. E é sobre isso que eu quero falar. Sabe, queridos, como discípulo de Cristo, nós temos acesso a um tipo de paz que, segundo o apóstolo Paulo, não poderá ser explicada. Isso é muito incrível. É muito incrível quando o mundo está desabando ao seu redor, ou quando você tem 1000 motivos para se preocupar, ou que você tem 1000 motivos para se atribular, você tem 1000 motivos para ficar agitado e desestabilizado, mas ainda assim, você tem uma paz, uma confiança, uma esperança que é sobrenatural. E as pessoas perguntam, como você consegue estar assim? E você simplesmente responde, eu não sei explicar. Eu não sei explicar como é que, apesar de tudo isso, eu consigo ter essa paz sobrenatural. Eu não sei explicar como, apesar, desse turbilhão de coisas, eu continuo aqui confiante em que o meu Deus existe e Ele vai agir em meu favor. Isso é muito poderoso. Então o apóstolo Paulo, querido, está falando que eu e você estamos diante de nós com um tipo de paz disponível para nós, que nós não conseguiremos explicar para o mundo, nós não conseguiremos explicar para as pessoas o que está acontecendo, para o nosso coração estar tão, constante, estar tão tranquilo, estar tão confiante, apesar de. Eu quero essa paz para a minha vida, você quer para a sua vida também, amém? Você quer tomar posse dessa paz na sua vida nessa manhã? Glória a Deus. Paz no meio das lutas, paz no meio das dores, paz no meio das decepções. Esse é um benefício de conhecer Jesus, esse é um benefício de andar com Ele. Em João 16:33 diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A palavra de Deus é uma palavra viva, gente. E Jesus, Ele está dizendo aqui para nós, olha, você não vai conseguir se eximir das lutas, você não vai conseguir ficar sem tribulações, sem ter situações difíceis na sua história. Queridos, às vezes nós estamos vivendo um momento de tranquilidade, de bonança, mas se você já tem um pouquinho de maturidade na sua caminhada de vida, você sabe que é uma questão de tempo para às vezes você ter que lidar com uma situação difícil. Você tem que lidar com uma coisa que você não esperava, com um diagnóstico, com uma situação financeira mais complexa, às vezes uma situação com filhos, casamento, uma situação no trabalho, eu não sei. Mas é uma questão de tempo, porque Jesus já tinha dito isso, no mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, essa é a palavra de Jesus para nós. Muitas coisas que nós não vivemos na nossa vida, sabe por que é? Porque a gente esquece de observar o que a palavra de Deus está falando para a gente. Muitas coisas que nós não tomamos posse, muitas coisas que nós não vivemos o sobrenatural, é porque esquecemos de olhar para a palavra e entender aquilo que o Senhor está nos orientando e já tinha dito para nós. Então, às vezes a pessoa recebe Jesus e fala assim, agora vai ser tudo tranquilo, agora eu não vou ter problema, agora vai dar tudo certo. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, desistindo da fé, esmorecendo, porque estão tendo problemas, lutas, dificuldades, situações de espera, eu não sei. Mas não era motivo para desânimo, porque Ele mesmo disse aqui para nós, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter situações difíceis que vocês vão viver. Mas sabe de uma coisa, querido? Paz não é a ausência de problema. Paz
é a adição de poder de Deus em qualquer aflição que você está vivendo. Paz é a adição do poder de Deus. Guarde essa frase. Em qualquer aflição que você está vivendo, em qualquer espera, em qualquer luta, em quaisquer dias difíceis. Essa é a paz de Deus. Essa é a paz sobrenatural. É aquela que se manifesta sobre você. É aquela que te faz ser forte em meio às dores. É aquela que te faz permanecer amando a Deus mesmo quando as coisas não aconteceram como você estava esperando. Isso é maravilhoso, gente. Eu me emociono. Uma pessoa, um homem e uma mulher cheio de Deus, que exala essa presença, que exala essa confiança no meio da cova dos leões. Isso é sobrenatural demais. Você vê a presença de Deus na vida de alguém que mesmo estando no momento mais difícil, consegue sorrir e dizer: eu confio no Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele vai agir em meu favor, eu confio nele, Ele não me deve nada, mas Ele pode todas as coisas. É maravilhoso quando a gente vê alguém com esse tipo de atitude. Mas sabe por que essas pessoas exalam uma inspiração tão grande para nós? Porque existe poder de Deus na vida delas, quando elas entenderam que a paz de Deus está disponível e tomaram posse daquela paz. E tomaram posse daquela verdade sobre as suas vidas, sobre a sua história. Agora, é importante, antes de continuar aqui, eu deixar claro de que tipo de paz que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de uma paz que é um estado mental, né? É um estado mental. Eu me convenço de que eu preciso estar em paz. Eu faço uma meditação e aí tudo fica bem. Não é desse tipo de paz que eu estou falando. Essa paz também não tem a ver com o humor, sabe? Às vezes a gente fala assim: poxa, como eu estou feliz hoje, como eu estou em paz. Não, essa paz não tem a ver com o nosso estado de humor também. Essa paz também não tem a ver com a nossa, o nosso tempero naquele dia. Eu também não estou falando de um spa. Eu não estou falando de férias incríveis. Não é bom demais quando a gente está de férias, a gente tira uma foto maravilhosa, sabe? E você provoca as pessoas lá no seu Instagram e você posta assim, numa segunda-feira, segundou, né? Numa rede, tomando uma água de coco, e você fala assim: que paz. Você tira a foto daquela paisagem, um coqueiro no fundo, o mar maravilhoso, água quentinha, pé na areia, e você fala assim: que paz. É bom viver esses momentos, gente, é bom. Sei você não, mas eu volto de férias querendo outras férias já. Sabe, é difícil ir embora das férias, não é? Às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu queria morar nas férias, é muito bom. Realmente, nós temos momentos de paz nas férias, mas não é dessa paz que eu estou falando. Você não precisa estar numa rede, tomando uma água de coco de frente com o mar, uma água salgada, gostosa, ou num spa, ou num resort maravilhoso, para você ter essa paz que eu estou falando. Então não é disso que eu estou falando. Já estou deixando claro aqui o que eu não estou falando. Mas se eu ficar esperando somente por coisas desse tipo, eu sinto dizer aqui para mim e para você, mas nós não vamos viver uma vida de plena e verdadeira paz. Se eu ficar esperando situações como essas, para que eu veja manifestada a verdadeira paz de Deus, eu vou viver uma vida muito instável, de muitos altos e baixos. Não é mesmo, gente? Porque, vamos dizer assim, né? A verdade mesmo é a vida real. É o dia a dia. É que você acorda com as suas dificuldades, com sono, com vontade de dormir mais, mas você tem que levantar, você tem que ir para o seu trabalho, você tem que batalhar, você tem que ter conversas difíceis com as pessoas, não é? Você às vezes tem que enfrentar um diagnóstico que você não esperava, sua vida está correndo tudo bem, de repente você vai lá no médico, pega um exame que você não estava esperando, e aquilo aflige o seu coração, porque nós somos seres humanos, né? É impossível a gente não se afetar por algumas coisas que acontecem, mas essa é a vida real. A vida real é onde as coisas acontecem, boas, mas também ruins e desafiadoras. E eu estou falando sobre paz nesses momentos. E eu estou falando sobre a paz que transcende, né, uma situação que eu esteja vivendo, uma circunstância que eu esteja vivendo.
E é interessante porque tem 2 tipos de paz que eu posso dizer aqui. Uma paz interna, que é uma paz sua, né? Uma perspectiva sua mental, uma coisa interna, frente aos seus problemas. É como você reage, é como você está aqui no seu interior, aqui no seu coração. Quando você, sabe, você se depara com uma situação, essa é uma paz que já se manifesta imediatamente. Como você está aqui dentro, às vezes quando você está sozinho, às vezes quando você está em casa. Eu não sei, o Espírito Santo me tocando aqui agora, não ia falar isso nesse momento. Mas às vezes você tem vivido alguma situação emocional difícil, alguma enfermidade emocional. E talvez você tenha vivido poucos momentos de paz. A sua alma está sempre afligida, né? Você sempre pensa no pior, você está muito ansioso com situações na sua vida, com coisas difíceis que aconteceram. E isso tem a ver com a nossa paz interna. Às vezes você não está nem em conflito com alguém, ou nada aconteceu, mas você abre os seus olhos, ao invés de você ter uma alegria, bate uma tristeza, bate uma preocupação, bate uma coisa, sabe, pesada no seu interior. E isso é a paz interna. Essa é a nossa paz aqui dentro. Mas também tem um outro tipo de paz, que é a paz externa, que é a paz nos nossos relacionamentos. Né? Se eu pergunto assim, tá tudo bem no seu casamento? Você fala assim, tá maravilhoso. Nós estamos em harmonia, estamos em plena paz, tá tudo bem. Né? Às vezes com seus filhos, com alguém no trabalho, né? Com um familiar, não sei. Essa é a paz externa, é a paz uns com os outros. Se você está tudo bem ali no seu círculo, na sua família, né? Em pessoas ali que vivem a vida junto com você. Às vezes está tudo bem ali, mas aqui dentro não está. Às vezes está tudo bem aqui dentro, mas fora está complicado. Tem situações que você está tendo que lidar atualmente, não é? Mas a paz interna, ela afeta a externa. E a externa também afeta a interna. Às vezes eu estou bem aqui dentro, mas vem alguém querendo estragar meu dia. Você já viveu isso? Vem alguém com o pé na sua janta, tirar seu sorriso. Isso acontece, né? Então pode acontecer de externamente algo está afetando a sua paz interna. Mas também pode acontecer de tudo tá bem, mas você está tão mal internamente que aquilo está impactando nos seus relacionamentos externos. Você já viveu com gente que você não faz a menor ideia do que aconteceu, mas do nada a pessoa ficou com cara feia? Do nada a pessoa começou a se aborrecer com você? Gente do céu, se alguém fizer isso comigo, pode ter certeza que eu vou perguntar, porque eu não aguento ficar quieta. Se eu sinto que alguém está com problema comigo, eu já vou logo resolvendo. Te fiz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo? Será que na minha forma estabanada de ser, eu fiz algo que não deveria? Falei algo que não deveria? Tem gente que se fecha, né? Tem gente que se fecha, que vai para o canto. Eu lembro que quando eu casei, às vezes eu queria resolver as coisas na hora, né, gente? Início de casamento, às vezes a gente tem uns perrengues, né? Só em casa que isso acontece. Eu sei que na sua casa está tudo em paz. Mas eu lembro que no início do nosso casamento, algumas coisas aconteciam, algumas discussões. E aí o Mateus ficava na dele, assim, quieto. E eu falava assim, não, vamos conversar. Eu aperreava ele, gente. Eu chamava ele para, não, vamos aqui, eu não durmo enquanto isso aqui não resolver. O que eu fiz, o que aconteceu, vamos tirar essa limpa aqui. Ele, Dani, tá tudo bem, mas deixa eu dormir para amanhã a gente conversar. Eu não dou conta, vamos resolver isso agora. Sou dessas, mais alguém aí, gente? E aí ninguém, todo mundo deixa para amanhã. Mas aí, eu não sei como você é, mas de fato as coisas externas que acontecem na nossa vida, ela afeta externamente. E as coisas externas, elas afetam aqui dentro, como tá a nossa paz interior, né? Mas sabe de uma coisa, gente? Se o inimigo roubar a nossa paz interior, ele rouba a externa também, e vice-versa. Se ele conseguir roubar a sua paz, e é por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje, porque em nome de Jesus, nós temos disponíveis diante de nós atributos do céu, atributos que o Espírito Santo pode conceder a nós, e nós não podemos aceitar viver uma vida pela metade, ou viver mais ou menos aquilo que estamos vivendo. Não, o Senhor tem um extraordinário para você viver, e se a paz é um atributo sobrenatural de Deus, você vai receber isso hoje em nome de Jesus. Você não vai viver atribulado, viver, magoado, viver decepcionado, viver angustiado, porque existe disponível para mim e para você uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não está ligada com o estado do seu coração hoje, mas está ligado à identidade do nosso Pai, amém?
Então, se ele roubar a sua paz, ele consegue roubar, sabe, a sua paz externa. Se ele roubar a sua externa, ele rouba a interna também. Ele sabe que pode te roubar a alegria. Porque se ele roubar a sua alegria, talvez ele comece a te levar a questionar sobre a sua fé. Ele pode te levar a questionar sobre a existência de Deus, sobre o amor de Deus por você. Sabe, querido, tribulação é um denominador comum entre todos os seres humanos. A paz de Deus é que nos torna diferentes. A paz de Deus é a nossa força estabilizadora. Eu vou ter problema, você vai ter problema. Não tem uma pessoa nesse auditório que, se eu olhar aqui, eu falo assim, você vai estar isento de luta, de problema. Não existe uma pessoa. Eu sei que às vezes a gente tende a achar que o nosso problema é maior do que os outros. Mas existem pessoas nesse auditório passando por problemas que você não imagina. Passando por lutas e situações que você não imagina. E se não está passando hoje, eventualmente pode acontecer amanhã, ou semana que vem, ou próximo mês, ou próximo ano. Mas de fato, queridos, tribulação é um denominador comum entre todos os seres humanos. Mas a paz de Deus não é um denominador comum, é isso que vai nos tornar diferentes. Isso que vai me tornar diferente, é isso que vai te tornar diferente. É isso que faz alguém olhar para nós e falar, o que tem aí dentro de você? O que tem aí dentro do seu coração? O que está acontecendo com você que você não se abate? O que está acontecendo com você que você continua acreditando? Mesmo Deus te dando um não, mesmo Deus não fazendo o que você deseja, mesmo Deus não fazendo aquilo que você tanto sonhou, mesmo você vivendo um diagnóstico, vivendo uma discussão, uma luta no seu casamento que você não imaginou que você viveria, como você ainda tem esperança. É isso que diferencia cada um de nós de outros aí fora, gente. Isso é que vai diferenciar as pessoas. É a paz de Deus. É a paz de Deus no nosso interior, é a verdadeira paz. E sabe, o apóstolo Paulo escreveu Filipenses 4, aquele texto que nós lemos no início. E isso faz toda a diferença nessa mensagem. Sabe aonde que o apóstolo Paulo falou? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquela coisa toda. Sabe aonde que o apóstolo Paulo escreveu aquele texto? De dentro da prisão. Mas não foi na praia, pastora, que ele escreveu aquilo. Não foi numa festinha maravilhosa. Não. Foi dentro da prisão que o apóstolo Paulo falou assim, não fica ansioso não. Não fica ansioso não. Antes, pela oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus. Pense no que é bom, aquilo que é amável. Ele estava ali, queridos, com as algemas nos seus braços. Ele estava sofrendo ali. Mas é nesse sofrimento, é nesse momento difícil que o apóstolo Paulo vira para mim e para você e fala assim, o Deus da paz pode te dar uma paz aqui dentro que não tem nada a ver com o que está aqui fora. Foi dentro da prisão que ele escreveu isso, gente. E esse texto está em Filipenses 4, mas eu queria voltar um pouquinho lá em Efésios e vou ler um texto com vocês, né? Que Paulo escreve também um trecho que demonstra uma fé viva. Está lá em Efésios 6, do 11 ao 15. Efésios 6, 11 a 15. Diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ah não, pastor, eu não vim para o culto para ouvir do diabo não, pelo amor de Deus. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Não vim para o culto para saber disso, pastora. Que o diabo está armando contra mim. Que existe uma luta nas regiões celestiais. Isso é a palavra de Deus que está dizendo, querido. O diabo, ele anda em derredor procurando a quem devorar. Ele não está feliz de você estar vivendo o propósito de Deus com a sua família. Ele não está feliz de ver você crendo no Senhor. Ele não está feliz de ver que você está aqui de manhã, recebendo uma paz que excede todo entendimento, e que você chegou aqui chorando, mas você vai sair daqui saltando de alegria, porque a palavra de Deus diz que diante da presença de Deus, até a tristeza salta de alegria.
Essa é a verdade da palavra de Deus. Posso derrubar essa letra, não? Não estraga o culto. Até a tristeza salta de alegria. E o diabo já está vendo você aqui começando a sorrir, apesar de. E ele está assim, o que eu posso fazer para ele não receber essa palavra, para ele não entender essa verdade? É assim, gente. Nas regiões celestiais existe uma luta constante pela sua vida, pela sua família, pelo seu futuro, para que você não viva os propósitos perfeitos e maravilhosos de Deus. Isso é uma verdade que tem que ser esclarecida para nós. E Paulo ali, ele está pintando um quadro de como um soldado deve se preparar para uma batalha. Eu quero que você imagine comigo agora um soldado, né, com aquela roupa pesada, com aquele, né, aquela, como é que chama aquilo, Gui? Armadura. Com aquela armadura, sabe, pesada, aquelas roupas pesadas, aquela espada, aquelas armas pesadas, aquele capacete. Gente, interessante que quando um soldado vai se vestir, se você pensar junto comigo aqui, a roupa é tão pesada, dependendo do nível de coisas que ele vai colocar, que ele precisa vestir antes os sapatos, né? Porque senão como é que ele, né? Entendeu? Vai ficar difícil. E aqui diz, ó, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e todas aquelas coisas, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Olha para o seu pé aí, você está pronto para a batalha? Você está pronto para a batalha? Ei, mulher, se você tiver com um salto muito grande, você não está pronto para a batalha, não. Você já colocou um sapato errado, gente? Num dia que você não deveria? Tem que contar uma coisa para vocês sobre mim. Eu sou um pouco estabanada, sabe? E aí, eu já fui muito, gente, eu já acabei com muitos sapatos. Porque eu ponho um sapato de salto e vou para um casamento que tem aqueles buraquinhos no meio do chão, assim, oh, meu Deus, eu estou perdendo as palavras hoje. Do cimento, assim, né, do calçamento. E aí eu sempre enfio o salto naquele buraquinho e eu descasco todo o salto e eu levo no sapateiro e quero que o sapateiro coloque um salto da cor da sandália e ele fala assim, não tem jeito de arrumar isso, só se você colocar um salto de outra cor, de madeira. Aí eu fico chateada, às vezes eu perco a sandália por conta disso. Porque às vezes você vai despreparado. Você já ficou com o pé cheio de bolha porque você teve que andar muito num sapato que não era aquele, que não te dava a firmeza necessária, hein? Hoje os homens vão chegar aqui, ó. Será que alguém foi com o sapato errado, gente? Meu Deus, misericórdia para eles. Espero que eles tenham ido com o sapato certo, porque com o sapato errado, se você é esposa de algum legendário que foi com o sapato errado, prepare para cuidar do pé dele assim que ele chegar, porque a coisa não deve estar boa, sabe? Às vezes a gente não está calçado da forma certa, né, gente, na vida real. Às vezes o nosso pé não está com um calçado mais sábio para a situação. Que eu falei, olha para o seu pé aí, vê se você está pronto para a batalha. Hoje em dia tá legal, né, que tá uma moda agora de usar tênis. Eu amo essa moda de tênis, gente, glória a Deus. Você coloca um tênis com uma roupa toda arrumada, você tá chique ainda com tênis, não é? Mas por muitos anos não era tão chique assim usar tênis. E eu lembro que eu na minha adolescência, assim, morrendo, mas me equilibrando em cima de um salto, de um sapato apertado, e faz um calo ali, machuca ali. Eu tenho até hoje marcas dessas irresponsabilidades, né? Mas de fato, às vezes a gente está olhando muito mais, né, para a beleza, e estamos colocando um sapato que não está sendo adequado para a situação. Mas eu quero dizer para você que na caminhada com Cristo, para viver com essa armadura poderosa, para resistir contra as ciladas do inimigo, um dos atributos aqui, um dos itens aqui que a gente não pode deixar de ter, são os calçados da prontidão do Evangelho da paz, do Evangelho da paz, do Evangelho da paz. Isso o apóstolo Paulo está dizendo ali, que nós temos que nos preparar. Agora, querido, sabe de uma coisa? Uma das formas que o inimigo nos ataca é distraindo a nossa atenção, e a gente pensa que o nosso inimigo é o nosso chefe, é o nosso cônjuge, é a nossa madrasta, não sei aí, seu padrasto, sua madrasta, alguém. Tem muitos de nós que acordamos de manhã, prontos para a batalha, porém, contra o inimigo errado. Ei, Espírito Santo está falando com você hoje, tá não? Muitos de nós acordamos de manhã, preparados para a batalha, mas com o inimigo errado.
O que a Bíblia falou? O que a Bíblia fala? Acabamos de ler no versículo. A nossa briga, nossa guerra, não é contra carne ou sangue. Volta aí rapidinho, só para a gente ler ali. A nossa guerra, nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se a gente vencer nas regiões celestiais, a gente venceu aqui no mundo real. E às vezes a gente não está entendendo isso. A gente acha que a gente tem que vencer na força do braço. A gente acha que a gente tem que vencer na força dos nossos argumentos. A gente acha que a gente tem que vencer na força do grito. Às vezes a gente acha que a gente tem que vencer na nossa força própria, mas não. Se a gente vencer na região celestial, nas regiões celestiais, se a gente vencer no Espírito, se a gente vencer na palavra, se a gente vencer na nossa vida espiritual, se a gente vencer com Deus, se nós nos tornarmos firmes, fortes, estruturados aqui dentro com Jesus, querido, não tem luta nenhuma que vai derrubar a gente, não. Não tem. Não tem. Não tem. Então, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Os sapatos importam. Quero falar isso para você, o sapato importa. Fala aí para a pessoa do seu lado, o sapato importa, meu filho. O sapato importa. Sabe, querido, nós precisamos nos certificar hoje que os nossos pés estão estáveis, calçados com o Evangelho da Paz. E se você estiver calçado com o Evangelho da Paz, nós vamos estar preparados para percorrer batalhas adiantes. E Deus vai nos deixar estáveis. Quando você está com o sapato certo, você fica estável, não é? Eu não estou muito estável hoje, né? Mais ou menos. Eu tenho que tomar cuidado para não subir, gente. Toda vez que eu subo aquela escada, eu falo, Senhor, me livra da vergonha alheia se eu cair aqui na frente. Muitos vão rir. Se algum dia acontecer, gente, não ri não, por favor. Por favor, esteja comigo nessa, né? Tem dificuldade? Não ri, Diana? Não, me ajuda. Se eu cair, você me ajuda, né? Eu já subo ali. Mas na nossa vida espiritual, às vezes a gente está com um salto bonito, porque a gente quer mostrar que a gente está bonito para as pessoas, ó. Hein? Agora, transfere para a minha vida espiritual. Na nossa vida espiritual, a gente não precisa estar com um salto todo elaborado, não, gente. Nós precisamos estar com raízes. É as raízes que não vão nos deixar derrubar em momentos difíceis. São as raízes que vão fazer a gente permanecer firme no dia mau. São as raízes. E assim, quem que está filmando ali hoje? Quem, gente? Pablo? Meu Deus, eu preciso usar óculos, gente? Preciso no oftalmo, renovar minha receita. Tenho miopia, gente. Dali para trás eu já não sei quem é. Né? Mas eu acredito que ele está me filmando aqui da cintura para cima. Seria isso? Isso, esse é o correto, né? Senão fica muito longe, as pessoas param de assistir no YouTube. Mas aqui ele está me filmando daqui para cima. E quem está me assistindo ali não faz ideia do que eu estou calçando, não é, gente? No caso aqui, eu estou calçando um sapato que não é 100% confortável. Mas sabe o que acontece às vezes? As pessoas estão filmando você só daqui para cima na sua vida. Ela vê você sorrindo, ela vê você feliz, ela vê sua vida sempre bem. Só que a câmera não está filmando na amplitude. Ela não percebeu o quanto você se preparou, colocando o sapato certo, se calçando com o sapato da paz, amarrando bem apertadinho esse sapato e permanecendo dele quando não tinha ninguém olhando. Sabe? Aí tá todo mundo assim, que sorriso maravilhoso. Como que essa pessoa sempre está bem? Senhor, o Senhor tem os seus queridinhos mesmo. Tem gente que não tem luta, mas não está vendo embaixo. Não está vendo que essa pessoa está amarrando, ela está no cadarço ali, apertando para esse sapato não sair, para conseguir pisar em qualquer pedra e ficar estável, sabe? Para ficar certinho. Agora nesse legendário tem um rapaz na nossa célula que ele é muito, muito alto, muito grande. O sapato dele é muito, o número, né? É um número fora do padrão. 48 o número dele. E ele, quando ele foi para o Legendários, ele falou assim, eu não consegui encontrar um tênis, eu vou com o meu tênis de basquete mesmo. E o meu irmão falou assim para ele, não faz isso, cara, porque não sei se você sabe dessa característica, mas tênis de basquete é liso embaixo. E parece que esse lugar que eles foram tinha muitas pedras, que eles tinham que escalar muito e era muito escorregadio.
E aí ele falou, tenta achar um sapato certo, porque senão você não vai conseguir escalar, você vai escorregar nas pedras. Eu não sei se ele foi com sapato de basquete, eu realmente espero que não. Mas, sabe, gente, se o nosso sapato está errado, a gente está desesperado aqui fora, mas se o nosso sapato está certo, nem sempre as pessoas reconhecem isso. As pessoas acham que não está acontecendo nada de errado com você. Só porque você está sorrindo, só porque você está bem, só porque você está firme. Quantas vezes, gente, estou falando, eu também fraquejei em muitos momentos, tá? Sendo muito vulnerável aqui, tem momentos que é difícil mesmo, já passei por momentos difíceis. Mas tem muitos dias, muitos, que eu estava aqui, sofrendo, chorando aqui por dentro. Mas estava falando com alguém, ajudando alguém na sua luta, no seu problema. Mas por que, pastora? Você estava fingindo? Não. Porque eu saía de casa e amarrava bem firme os sapatos da prontidão do Evangelho, da paz. Enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando dos meus. Ele está cuidando da minha casa, Ele está cuidando da minha vida, está cuidando do meu futuro. Mas sabe, queridos, como eu disse, para calçar o Evangelho da Paz, você precisa escolher o sapato certo, calçar o sapato certo, deixar ele bem apertadinho. E para colocar o sapato da paz de Deus, para viver a paz de Deus, para ser presenteado com a paz de Deus, isso existe uma prática de nós. Ninguém gostou de novo, está todo mundo querendo ir embora agora, porque estava boa a conversa. Mas se eu tenho que fazer alguma coisa, aí já fica mais difícil. Mas deixa eu falar para você. Nós precisamos ter uma atitude para que a paz permaneça na nossa vida e para que a gente possa ser esse homem, essa mulher firmado, essa pessoa que está estabilizada, essa pessoa que vai enfrentar as lutas e as tempestades. E isso existe algumas práticas de nós, algumas práticas. E eu quero aqui mencionar nesse final algumas práticas para que a gente saia daqui não apenas com uma verdade mais ou menos. Eu quero que a gente saia daqui entendendo o que a palavra de Deus está nos orientando a fazer, para que essa paz seja realidade na nossa vida. Amém? Então, eu vou falar sobre a prática da paz. Sobre a prática da paz. Existe algo que eu faço para que a paz seja uma verdade na minha vida. Existe algo que eu faço para que a paz, essa paz verdadeira, essa paz de Deus possa habitar na minha vida, independente da circunstância. E a gente não pode preparar para essa paz só na hora que a luta vier. A gente tem que preparar para ter essa paz hoje. Porque quando ela vier, ela não te pega desprevenido. Amém? Então, a prática da paz. O que acontece, queridos? Lá no texto que nós lemos, de Filipenses, ele traz para a gente algumas práticas, e eu quero falar para vocês, a primeira prática, que é a prática da oração, olha o que diz aí, nesse trecho, do versículo 6 até o versículo 7 de Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por quê, gente? Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Tem uma forma de guardar o coração e a mente com a paz de Deus. A palavra de Deus não está falando, aceite Jesus e automaticamente o teu coração estará sempre guardado contra ataques na sua mente. Não. Não é, gente. É aí que muitas pessoas caem no erro. Existe algo que eu e você temos que fazer para que a paz seja uma verdade na nossa vida. Para que a paz seja uma realidade no nosso coração. Sabe, querido, tem gente que, às vezes, quando vem uma situação difícil, ao invés da pessoa fazer isso que a palavra está falando, ela já pensa no pior. Eu não sei se você é esse tipo de gente, mas eu tenho muito que praticar isso aqui na minha vida, Eu creio que muitos aqui também, porque às vezes a gente tem a tendência de pensar no pior, Então, por exemplo, você já pensou assim, meu Deus, eu quero tirar férias e andar de avião, mas vai que nessa vez que eu entrar nesse avião, esse avião resolve cair. Tem gente que é assim, gente? Meu Deus! Tem gente que já entrou no nível mais hard, mais premium dessa ansiedade, dessa preocupação. Eu estou precisando ir na padaria. Será que eu vou a pé ou será que eu vou de carro? Mas e se eu for a pé e na hora que eu sair, bem na hora, sair um assaltante me encontrar na rua e me assaltar e pegar minha carteira? Tem gente assustada, gente, mas eu já vi gente assim.
com medo, né, das coisas. Existem também doenças mentais que a pessoa realmente fica com medo de sair de casa, com medo de fazer qualquer coisa, porque ela é totalmente atacada na mente, ela acha que vai acontecer coisa ali terrível com ela, só se ela se mover, né? Então, muitas vezes, também, quando ocorre uma situação difícil na nossa vida, vamos ser honestos, gente, aconteceu uma luta na sua vida. Às vezes a nossa urgência é muito mais de contar para as pessoas, a nossa urgência é de falar sobre aquilo, a nossa urgência é de falar o porquê que aconteceu aquilo, que se eu voltasse no passado, que se eu fizesse uma coisa diferente, aquilo não ia acontecer, né? Poxa, mas por que essa situação aconteceu? Eu errei, meu Deus, o que eu posso fazer para no futuro? E a gente fica preocupado, a gente fica olhando para trás, para o passado, a gente fica olhando para o futuro, mas eu quero falar algo para você. A receita para a paz que excede todo entendimento está no presente, não está no passado e não está no futuro. A receita para a paz que excede todo entendimento é hoje. É hoje, é hoje. Com súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus e o Deus da paz guardará o coração e a mente de cada um de vocês, de nós. Sabe, eu estava preparando essa mensagem, quando eu vi esse ponto aqui, eu falei, meu Deus, agora eu entendi. Não sei se você sabe, mas eu sempre falo isso aqui. Agora eu estou tentando resumir um pouco, porque muita gente sabe a história. Mas eu fiquei 10 anos tentando engravidar, né? Eu lutei 10 anos contra a infertilidade, aí meu marido, muitos aqui acompanharam toda essa trajetória. E eu lembro que nesse tempo de espera, gente, eu sempre falo isso, nós vivemos num ambiente onde a família é muito valorizada. Todas as minhas amigas engravidaram, tiveram filho, os filhos cresceram. Gente, eu tenho amigas da minha idade, sou muito nova, mas tenho amigas da minha idade que têm filhos maior de idade já, né, Diana? Ixi, denunciei sua idade, Jane. Ela é nova, gente. Gente, eu peguei a Vitorinha no colo, Vitória. Você tinha um olhão assim, ó, esbugalhado. A Vitória não precisa de rímel, gente. Ela já tem um rímel natural. E quando ela era bebezinha, ela tinha esse olhão. E ela passava na mão de todo mundo na igreja. Peguei você no colo, Vitória. Quantos anos você tem? 19. Eu sou nova, gente. Eu só queria frisar isso, tá? Mas, gente, os nossos amigos tiveram filhos, os filhos cresceram, né? Tô chocada, Marina, de ver você com esses meninos grandes aí, pelo amor de Deus, gente. A Marina era novinha quando eu conheci ela. Já tá com os meninos maior que eu. Sabe? É isso que eu vivi. Eu vivi vendo todo mundo construir suas famílias. E eu não conseguia seguir na minha, construir a minha, completar a minha, sabe? Parece que era essa sensação que vinha no meu coração. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, estou falando isso aqui. Quem me acompanhou durante esses 10 anos nunca percebeu, talvez, que a minha luta era tão grande como estava sendo. E eu comecei a pensar, gente, meu Deus, eu fui guardada por essa paz que excede todo entendimento durante esses 10 anos. Mas aí veio na minha mente, gente, eu lembrei. Eu e o Mateus tinham um quarto lá em casa, até tem hoje, é um quarto de visitas. Quem dorme lá, eu acho que dorme bem. E é muita unção naquele quarto, porque foram muitos anos orando, gente, todos os dias. Eu e Mateus, a gente acordava, a gente ia para dentro daquele quarto, ajoelhávamos nós dois, e nós orávamos, às vezes era de manhã, às vezes era à noite, sabe, quase todos os dias, para não falar que é todos os dias, que um dia ou outro a gente pode ter falhado, mas 10 anos orando, 10 anos orando, Senhor, que a Tua vontade seja feita e não a nossa, mas se o Senhor puder, revela, né, e concretiza esse sonho do nosso coração de sermos pais. E nós orávamos, sabe, falávamos, Senhor, mas ainda assim, se o Senhor decidir não fazer isso, nós vamos continuar te amando, nós vamos continuar te servindo. E tinha dias que eu ia mal para esse quarto, eu falava, Senhor, me ajuda a viver seu propósito, me ajuda a levantar e viver uma vida feliz, me ajuda a ser bênção na vida das pessoas, me ajuda, sabe, a ser uma pessoa que faz a diferença nesse mundo, me ajuda. E aí eu ia orando. E hoje eu olho para trás, porque naquela hora parece que eu nem discernia que isso estava acontecendo. Mas eu percebo, gente, que durante 10 anos o Senhor guardou o nosso coração e guardou a nossa mente. E a gente conseguiu viver a nossa vida. A gente esperou vivendo. A gente não viveu esperando. Porque há uma diferença muito grande. Quando a gente espera vivendo, a gente consegue usar a nossa dor para abençoar as outras pessoas, a gente consegue ter uma unção que alcança outras vidas, a gente consegue ter propósito, a gente consegue que a nossa vida, que a nossa história, sabe,
tem um significado. Mas quando a gente vive esperando, aí é mais difícil. Porque aí a gente fica triste, a gente fica para baixo. Todo mundo que fala alguma coisa, eu conheço amigas, gente, que não conseguiram engravidar e que não gostavam de estar em ambientes com crianças, porque aquilo deixava ela muito mal, e isso não é difícil acontecer. Não julgue se você encontrar alguém assim, porque é difícil essa caminhada. Mas sabe, o Senhor guardou o meu coração e a minha mente, e eu lembrei, gente, essa semana preparando essa mensagem, que foi esse segredo que guardou o nosso coração e a nossa mente. É apresentar súplicas ao Senhor com ação de graças todos os dias, falando assim: Senhor, eu posso enfiar minha cabeça num buraco, eu posso me amargurar, eu posso me revoltar contra o Senhor, mas eu decido crer, eu decido viver para a glória de Deus, eu decido levantar minha cabeça, eu decido acreditar que o Senhor é o dono dos meus dias, eu decido acreditar que o Senhor está fazendo o melhor para mim, que o Senhor tem um propósito na minha vida, e eu vou seguir esse propósito e te amar, independente de qualquer coisa. E aí o Senhor renovava as nossas forças, e a gente estava aqui feliz, a gente estava aqui servindo, amando, porque o Senhor guardou o nosso coração e a nossa mente. Querido, com todo carinho, às vezes você não sente o seu coração e sua mente ser guardado pelo Senhor. Talvez a tua mente está ficando tão vulnerável, seu coração tão vulnerável, talvez você pode desenvolver até uma depressão, uma coisa séria, porque nós simplesmente negligenciamos algumas orientações da palavra de Deus. Parece que não faz efeito, mas todo dia dobre os seus joelhos e fale para o Senhor o que você tem que falar. Derruba ali as suas dores, derruba ali os seus desafios, derruba ali seu coração, pede Ele para te ajudar, coloque diante dEle, no momento da oração consiga lembrar e reconhecer motivos de ação de graças, e fale com o Senhor, e Ele vai guardar o teu coração e a tua mente. A prática da paz tem a ver com a prática da oração. A prática da oração. Infelizmente eu tenho também histórias contrárias. Em momentos em que eu não guardei meu coração e a minha mente, não apresentei ao Senhor situações que eu precisava, e isso me atribulou, e isso me deixou muito, muito mal. Acho que todos nós temos testemunhos de todos os lados, mas eu quero dizer para você que esse é um segredo muito poderoso. Muito poderoso. Segunda prática, prática da oração. Segunda prática que esse texto diz. Pode passar, por favor. Segunda prática é a prática da adoração. A prática da adoração. Olha o que diz aí. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Como é que está a sua cabeça, gente? Como é que está seu pensamento? Como é que está o meu pensamento? Como é que está a minha mente? O que nós estamos pensando? O que nós estamos deixando crescer dentro da nossa cabeça? O que nós estamos alimentando? O que a gente alimenta, gente, fica gordinho. O que a gente não alimenta, morre de fome, emagrece, fica sequinho. É ou não é? Se você não alimentar coisas que você não tem que alimentar, aquilo vai secar na sua mente, não vai crescer, não vai aumentar. Você não vai dar espaço porque não tem que crescer. Eu não vou dar espaço porque não tem que crescer. Será que a gente pode receber essa verdade hoje? Coloca a mão na sua cabeça e fala: eu não vou alimentar o que eu não tenho que alimentar. Eu não vou alimentar a coisa que eu preciso deixar, sabe, morrer nos meus pensamentos. Olha lá, é verdadeiro? Isso que você está pensando aí é verdadeiro? É nobre? É nobre, é correto, é puro, é amável, é de boa fama, é digno de louvor. Se não, gente, para. Você tem poder de direcionar para onde os seus pensamentos vão. Você tem o poder de falar: Senhor, a minha alma está sujeita ao Teu Espírito Santo. Na minha cabeça, nos meus pensamentos, passam e permanecem aquilo que é bom, aquilo que é digno de louvor, aquilo que vale a pena eu alimentar. Então nós temos que tomar cuidado, gente. Temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente deixa sair. Será que, olha, eu estava pensando algo quando eu estava elaborando esse esboço. Tá errado, né, gente, esse relógio. Tem algo que eu estava pensando, né, quando eu estava elaborando e pensando aqui nessa mensagem. Mas tem uma pessoa, né, não é daqui da igreja, pode ficar tranquilo, não é ninguém aqui. Mas, gente, é uma pessoa que tenta muito uma aproximação com a gente, sabe? E liga, pergunta como a gente tá,
fala para tomar um café, eu vou confessar aqui para vocês, que essa pessoa a gente dá uma fugida dela. A gente fala assim, meu Deus, a gente não quer alimentar esse relacionamento. Eu vou contar para vocês por quê. Porque é o seguinte, toda vez que a gente teve a oportunidade de estar com essa pessoa, é uma pessoa bacana, gente, legal. Mas dá 15 minutos de conversa, ela começa a falar da vida dos outros. Ela começa a falar do fulano, ela começa a falar do ciclano, ela começa a falar do beltrano, ela começa a falar do escândalo que aconteceu ali. Ela começa a falar, gente, não dá. Não tem como a nossa mente ficar saudável e a gente praticar a palavra de Deus e praticar tudo isso aqui, se a gente estiver no nosso círculo e alimentar coisas que não são de boa fama. E outra coisa, quem fala dos outros para você, vai falar de você para os outros? Né? Então esse tipo de gente, você fica caladinho, você só ouve. Porque, não, você nem ouve na verdade, né, gente? Você interrompe e fala assim, vamos mudar o assunto. Ou você tenta mudar o assunto para o outro lado, sabe? Porque, gente, é de boa fama, o que vai edificar? Tem coisas que não edificam. Pastora, mas é que eu tenho que desabafar. Eu estou muito... Amém. Vamos desabafar com as pessoas certas, com quem pode ajudar a gente. A palavra de Deus fala como é que a gente tem que agir em situações que a gente precisa procurar o outro, confrontar e fazer algumas coisas. Por quê? Porque não leva a nada, gente. Olha o que a Bíblia fala. Se eu alimento raiz de amargura no meu coração, essa raiz contamina outros e vira uma corrente do mal, sabe? E isso serve para má notícia, para fofoca, isso serve para incredulidade, isso serve para qualquer coisa. E eu não estou falando para você bater o telefone na cara de ninguém, para você ser mal educado. Eu não estou falando nada disso. A gente tem que ter sabedoria. Mas o que eu quero dizer, gente, é que o que a palavra de Deus está falando, que para eu guardar minha coração, para eu guardar minha mente, para eu ter a paz que excede todo entendimento, eu tenho que ter a prática da adoração. É deixar sair da minha boca coisas que edificam, coisas que, sabe, lembre da palavra de Deus. Toda vez, gente, que eu ia orar nessa luta minha dos 2 anos, eu falava, Senhor, eu não sei qual plano o Senhor tem para mim não, mas eu queria só te lembrar, Senhor. Eu sei que o Senhor já está lembrando, mas eu quero te lembrar, Senhor, que Sara, que Ana, estava mais ou menos igual a mim, e o Senhor fez uma coisinha para elas. Se o Senhor puder me ajudar. E eu lembrava o que era digno de adoração, coisas que eu poderia lembrar da palavra, sabe, para me dar esperança e fé, e para encher meu coração de confiança no Senhor. Pai, o apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão, estava apanhando injustamente, mas ele conseguiu escrever um texto ensinando a gente como não ser ansiosos. Meu pai, se ele estava dentro da prisão escrevendo aquele texto, eu consigo, dentro da minha casa e da minha situação, viver essa paz que excede todo entendimento. É assim, é levantar motivos, é prática da adoração. Liga o som, querido, tá um barulho de reclamação na sua casa, tá um barulho de reclamação na sua mente, tá com incredulidade na sua mente, liga o som, coloca uma música de louvor e adoração, ergue as suas mãos, igual um doido mesmo, começa a orar, começa a louvar, começa a falar para o Senhor palavras, sabe, os atributos de Deus, comece a declarar para o Senhor, encha o seu carro com canções que edificam, que mudam a sua atmosfera interior, que mudam, que conseguem colocar os teus pensamentos focados no que deve estar, que é naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que Ele é santo, Ele é justo, Ele é digno, Ele tem os nossos dias na palma das suas mãos. Coloca uma música, abre a sua Bíblia, é isso. Eu faço isso com meu filho de 2 anos. Para quem não sabe, Davi nasceu, gente, em 2 anos, vai fazer 2 anos. Deus nos teve misericórdia de nós, nos resgatou, né, Gui? A Ele que nos resgatou, a Ele toda a honra e toda a glória. Ele teve misericórdia de nós. Davi, 2 anos, ele começa a desobedecer, gente. Ele quer sair da cadeirinha na hora do café da manhã. Eu começo, vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, pelo Davi que é obediente, que come toda a comida que está no prato. Ele faz assim, gente. Começa a comer a comida. O poder da oração até nessas horas. Senhor, obrigado que ele obedece, que ele não desce da cadeirinha. Às vezes ele está de pé assim, ele começa a sentar quando eu oro assim. O poder da oração, gente, o poder da adoração, o poder da gente colocar na nossa boca a coisa que tem que ser colocada, né? No nosso casamento. Gente, vocês são mulheres, vocês me entendem. Nós precisamos às vezes ficar quietinha, né? E colocar a palavra de adoração na nossa boca. E deixar o Senhor fazer aquilo que só Ele pode fazer. Às vezes a gente acha que a gente consegue,
que a gente consegue fazer na vida dos nossos filhos. Às vezes a gente acha que a gente consegue, sabe, fazer na vida das pessoas, sabe, que estão ao nosso redor. Mas tem uma frase aí, Dani, vê se você encontra para mim, ó: se eu levar uma situação a Deus sobre alguém que eu amo, ou Deus mudará essa pessoa, ou Ele mudará o meu coração. Não precisa da gente ficar se desgastando, não. Coloca diante do Senhor. Abençoa aquela pessoa, palavra de adoração. Seu marido está complicado, Senhor, abençoa aquele homem abençoado. Aquele Daniel, aquele Davi, aquele Abraão, aquele, sabe? É esse a palavra que você vai declarar sobre seu marido, né? Você vai declarar coisas boas que a palavra de Deus fala. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, gente. É ou não é? Oh, meu Deus, sou mulher também, mas Deus vai me dar misericórdia a cada dia. Às vezes a gente precisa deixar, né, o Senhor fazer as coisas. Deixar Ele fazer. Confiar que Ele vai fazer. Confiar. E a prática da adoração, ela é uma chave. E não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico que está dizendo. Amém? E a última prática que eu quero mencionar aqui para a gente terminar é a... Vou acreditar, hein, gente? Estava precisando de mais tempo, mas não vou ter mais tempo. A prática da obediência. Essa é a última prática que eu quero falar. A prática da oração, a prática da adoração e a prática da obediência. Olha o que diz aí no texto. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Você está aqui ouvindo essa palavra. A gente pode sempre lembrar que foi uma palavra bacana, mas nunca fazer nada sobre ela. A gente está aqui todo domingo, nós estamos nas nossas células, nós estamos com a Bíblia aberta, mas se a gente não aprender que a gente precisa obedecer aquilo que está ali, vão ser só palavras. Tem pessoas que nunca encontraram a Jesus e que conhecem a Bíblia, cada letra da Bíblia, que sabem a Bíblia, né, de frente ao final, e somente conhecer e ler aquelas palavras, mas não trazer aquilo para a vida, para a realidade, não vai adiantar. Não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos. Sejam praticantes. Essa é a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus fala para nós. Se a gente só ouve a palavra, a gente está enganando. Aí a gente chega na segunda e fala assim: não, fui na igreja, não sei porque essas coisas acontecem comigo. Fui na igreja e tal, né? Primeiro que a gente já viu que coisas difíceis acontecem com quem ama Jesus também. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, tem coisa que acontece com a gente, não é exatamente porque aquele texto que eu falei entrou em ação, mas muitas vezes coisas ruins acontecem porque nós desobedecemos a Deus. Muitas coisas, muitas consequências na nossa vida acontecem pela falta da prática da obediência. Então, se você quer a paz que excede todo entendimento, obediência. Sonda você mesmo, seu coração. A Bíblia fala que quando a gente está de frente com a palavra de Deus, né, e a gente não obedece, a gente não pratica, é como se um homem tivesse acabado de olhar a sua face no espelho e esquecesse aquilo que tinha visto. Sabe, queridos, pratique a palavra. Sabe, Daniele, pratique a palavra. Isso é para mim também, é para todos nós. Pratiquemos a palavra de Deus, gente. Sabe por quê? Quando a gente pratica, automaticamente uma paz no nosso coração vem. Tem um não de Deus aqui para mim, mas eu estou obedecendo ao Senhor. A minha sogra sempre dizia isso. Eu criei meus filhos obedecendo ao Senhor. Sabe, gente, hoje, não ia falar isso também, não está no script, mas hoje em dia existe uma sede, uma ambição, sabe? Por você dar coisas novas aos seus filhos, para você dar roupa, brinquedo, para você ter um lugar para viajar todo final de semana, para você fazer um post legal no Instagram, sabe? Mas deixa eu te falar, não é disso que os nossos filhos precisam. Hoje ou ontem, não sei, eu estava lendo algo sobre isso. Não é disso que os nossos filhos precisam de pais que amam a Jesus, de pais que se respeitam, que praticam a palavra, que estão juntos buscando a Deus. E é muito ruim, muito difícil que em muitos casos as famílias só percebem isso quando o leite já foi derramado lá na frente. Você não precisa esperar o leite derramar. Você pode dar para os seus filhos hoje o principal para eles, que é a presença de Deus. Às vezes a gente fica confuso dentro de nós. Ai, será que não está excedendo? Será que não está assim? Não, gente, tem semana que eu falo assim pro meu filho, que não tem 2 anos ainda. Filho, você quer ficar em casa ou você quer ir para a célula? Ele fala assim, ó, célula.
Shelo. Ele já vai para a porta, fica, Shelo, mamãe, Shelo. Ele não tem 2 anos. Filho, e aí? Tem dias que eu trago ele 2 vezes na igreja, né? Do culto da manhã e culto da noite. Aí à tarde eu falo assim, filho, você quer ir para a igreja de novo? Quer. Ele fala assim, quer. Sabe? Mas que bênção, sabe, que os nossos filhos estão amando a casa de Deus. Que bênção que os nossos filhos estão amando a célula. Que bênção que os nossos filhos estão amando a palavra de Deus. Que bênção, ele não tem 2 anos ainda, mas ele já sabe que Davi atirou uma pedra. Ele já sabe que Daniel fica na cova dos leões. Ele já sabe que o Jonas foi engolido por um peixe. Não pergunta mais detalhes não, gente, isso já é demais, né, para uma criança de 2 anos. Mas se você mostrar uma foto de uma cova de leões e um menininho lá dentro, ele já sabe quem é, né? Aí ele se autoproclama o Vivi, né? Ele chama Davi, aí ele se chama de Vivi. Aí eu falo, quem que é esse filho na Bíblia dele? Aí o Davi da Bíblia, né? Aí ele fala assim, Vivi, mamãe. É o Vivi. Mas sabe, é poderoso demais, gente. A prática da obediência nos leva a colher frutos maravilhosos. E minha sogra, só para fechar aqui, minha sogra dizia assim, chegou um momento na vida dos meus filhos, quando eles cresceram, que eu não consegui mais controlar e ter certeza que todos os meus ensinamentos seriam cumpridos na vida deles. Eu só podia confiar que eu obedeci todos esses anos e que o Senhor seria fiel a mim. Hoje, a minha sogra tem 2 filhos, para honra e glória de Deus. Mateus é um excelente marido, um homem de Deus, um coração quebrantado. O Mateus é um homem de honra, ele honra as pessoas, os homens que precisam. Ele não tem dificuldade com princípios, ele ama, não estou falando que ele é perfeito, mas ele é um excelente marido. O meu cunhado hoje está ali nos ajudando, liderando o top ali do Legendários, um homem de Deus, um pai, um marido. Sabe por quê, gente? Porque teve uma mulher, teve uma mãe que entendeu que mais importante do que ter uma roupa nova, mais importante do que viajar todo final de semana, era criar os filhos na presença de Deus, ensinando para eles, sabe, sobre Jesus, ensinando para eles princípios da palavra de Deus e entendendo que no tempo devido o Senhor a honraria por tudo isso. Porque quando você obedece a Deus, você pode ter paz. Quem conhece minha sogra sabe que ela nunca dominou os meninos, ela nunca ficou tentando controlar, ela confiava que a obediência, a prática da obediência, levaria ela a colher frutos poderosos, e isso dava para ela uma paz. Quem conheceu a Clauzi sabe, ela era uma paz, ela era uma tranquilidade, ela era uma pessoa tão doce, uma pessoa que sempre estava pronta a abençoar. Nos momentos mais difíceis eu vi minha sogra perdendo o pastor Clemente, ajoelhada. Na hora que ela recebeu a notícia, ela gritava em oração, Senhor, eu te amarei para sempre, eu continuarei te servindo. Eu queria muito que ele fosse curado, mas ele não foi. Eu estou aqui, eu te amo, eu não questiono aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor é Deus. E eu vi ela até os últimos dias da sua vida obedecendo ao Senhor, porque quando a gente levou ela para o hospital com Covid, infelizmente ela faleceu ali com Covid, nós pegamos a Bíblia dela, abrimos, o plano de oração anual estava em dia, até o dia que ela foi para o hospital. Mal em casa, ela estava lendo a palavra, e não apenas sendo uma leitora, mas uma praticante daquilo que ela lia. E eu vi na vida da minha sogra, da sua família, de tudo que ela viveu, os frutos da obediência, porque ela era uma mulher de paz, uma mulher tranquila, uma mulher com toda a predisposição para ter depressão, quando a gente olha para sua família, predisposição para ter doenças na mente. Minha sogra sempre saudável. Sabe por quê, gente? Porque ela obedecia ao Senhor. A prática da obediência traz a paz que excede todo entendimento. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu tenho certeza que essa palavra falou com você, e eu quero ministrar a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida agora. Levante suas mãos onde você estiver. Eu creio que todos nós precisamos dessa paz. Eu creio que todos nós precisamos de manter essa paz viva no nosso interior, na nossa vida, no nosso coração. E nós precisamos da prática da oração, da prática da adoração e da prática da obediência, segundo esse texto que nós vimos hoje, para resistir às ciladas do inimigo e para fazer os planos dele frustrados contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra o nosso futuro. Às vezes a gente está deixando a nossa mente muito vulnerável. Estamos perdendo alguns frutos, porque estamos negligenciando aquilo que eu falei aqui, mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento.
A paz, Senhor, sobre mentes aqui. Eu não sei o que os meus irmãos estão passando. Pessoas com diagnósticos difíceis que receberam, eu declaro a paz que excede todo entendimento. Depressão, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, sobre a vida de muitos aqui, uma cura, Senhor, sobre depressão, crise do pânico, ansiedades, coisas que estão tirando a paz, Pai, o sono, insônia, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, você pode me ajudar em oração, se você está vivendo isso também, levante as suas mãos, renda ao Senhor, se renda ao Senhor, e fale com Ele, Senhor, essa paz está disponível para mim também. Essa paz está disponível para mim também. Essa paz está disponível para mim também. Eu tomo posse dessa paz. Senhor, que nada tire a minha paz. Que nada, Senhor, mine a minha confiança no Senhor, a minha fé. Senhor, eu declaro, Senhor, sobre os meus irmãos aqui, sobre as famílias aqui presentes, a paz que excede todo o entendimento, sobre as mentes, sobre os corações, uma confiança sobrenatural no Senhor. Senhor, uma vida de paz. Senhor, em nome de Jesus, alguns aqui têm pensado agora sobre aquilo que sai da sua boca, aquilo que permanece nos seus lábios. Existe um tempo também de arrependimento sobre aqueles que desejam de mudança. Senhor, que possamos nos arrepender. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falou comigo áreas que eu preciso de arrependimento, para que a paz poderosa de Deus possa habitar em mim. E eu me arrependi dessas áreas, eu quero ser diferente. Será que você pode também dizer para o Senhor, nesta manhã, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de abrir a minha boca e dar espaço para coisas que eu não deveria. Eu me arrependo, Senhor, de deixar a minha mente vulnerável. Alguns aqui receberam palavras poderosas do Senhor, mas de repente você deixou sua mente vulnerável de novo. Pastor Mateus pregou nesse terça profético, você ouviu a Deus, você precisa continuar ouvindo a Deus. Você precisa continuar ouvindo a Deus no presente, porque a paz, ela não mora no passado ou no futuro, a paz mora no hoje, quando a gente decide obedecer, quando a gente decide orar, quando a gente decide estar com Deus, quando a gente decide viver uma vida de adoração na nossa mente, nos nossos lábios, nos nossos relacionamentos, na nossa família. E quando nós praticamos isso no presente, uma paz de Deus inunda a nossa vida, uma paz de Deus inunda a nossa casa, a nossa família. Eu quero dizer para você, Deus não está atrasado na sua vida, Deus não está atrasado na sua história, Deus não se atrasou. Tem pessoas aqui achando que Deus atrasou, tem gente aqui achando que Deus perdeu o timing com Ele. Deus não perdeu o tempo com você. Você está num processo do Senhor para aquilo que Ele deseja e vai fazer na sua vida. Tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. E aproveite esse presente de glória. Aproveite esse presente. Como diz o próprio nome, o presente é um presente. O que nós vamos fazer com Ele? O que nós estamos fazendo com Ele? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero abençoar aqui meus irmãos com a paz que excede todo entendimento. Que venha sobre esse lugar, sobre vidas e sobre corações aqui, esse presente, que é a paz de Deus sobre as casas, sobre as famílias, sobre as mentes, sobre as vidas aqui presentes. Eu quero declarar isso, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. E se você deseja receber o Senhor como seu Senhor e Salvador, porque só tem como a gente ter paz com Deus e a paz de Deus quando a gente permite que Ele caminhe com a gente lado a lado. Então aqui você pode fazer uma oração agora e dizer para o Senhor: Espírito Santo, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, eu estou distante, eu estou afastado do Senhor, ou então eu preciso me aproximar mais do Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa manhã, e eu desejo, Pai, que o Senhor seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor da minha família, seja o Senhor dos meus dias. Em nome de Jesus, Pai, eu recebo o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Você pode fazer essa oração hoje. Você pode decidir isso hoje. É uma oração entre você e Deus. Uma oração profunda e verdadeira que vai mudar todos os seus dias. Todos os seus dias. Todos os seus dias. Senhor, nós declaramos essa paz sobre essa igreja, sobre todos os que estão aqui. Em nome de Jesus, se você recebe, aplauda ao Senhor. Aplauda o Senhor.